teatro foi o segmento das artes cênicas que mais teve projetos aprovados pela Lei Nacional de Incentivo à Cultura entre 2015 e setembro desse ano. Foram mais de 3.000 iniciativas contempladas de acordo com o governo federal. E é sobre o incentivo ao desenvolvimento de novos autores teatrais brasileiros que a gente conversa agora com o César Batista, diretor, professor e assistente de coordenação do Núcleo de Dramaturgia SESI British Council, curso que está com as inscrições abertas. Olá, César, você me escuta bem? Olá, Karen. Tudo bem? Como vai? Escuto super bem. Tá ótimo. Muito obrigada por participar com a gente. Eu queria saber quem é o público-alvo, quem é que pode se inscrever? E eu que agradeço, Karen. Em primeiro lugar, é uma honra e um prazer estar aqui falando com vocês e com os espectadores do canal Futura, né? Um canal que eu admiro muito. E é uma honra estar aqui representando o Núcleo de Dramaturgia do SESI British Council, que é um núcleo de dramaturgia que já existe há mais de 10 anos, embora nós estejamos na 9ª turma, né? Porque a primeira turma teve 2 anos de duração, as reuniões ainda eram quinzenais. Nós estamos já há mais de 10 anos com esse projeto. Eu estou com a Marici Salomão, que é a coordenadora do Núcleo de Dramaturgia. Eu sou assistente dela, né? Eu estou com ela desde 2013, então a gente está muito feliz de estar aqui com vocês. E sim, nós estamos com inscrições abertas para receber novos dramaturgos lá com a gente, né? Com esse projeto incrível. Inclusive foi premiado com o Prêmio Shell 2016 na categoria Inovação, tá certo? E as inscrições vão até 6 de novembro. Tá ok, mas quem que é o público-alvo? Qualquer pessoa que já tenha uma peça pronta, vocês desenvolvem juntos, como é que funciona? Muito bem. O público-alvo é qualquer pessoa que queira escrever dramaturgia, queira escrever para teatro. A única ressalva que nós fazemos, Karen, é que essa pessoa tem que ser inédita, ela não pode ter publicado um texto teatral nem estreado profissionalmente, tá certo? Essas informações elas estão lá no edital, no site do SESI, www.sesisp.org.br/dramaturgia. Mas basicamente essa é a única ressalva. Agora, e o mínimo de idade de 16 anos. O resto, se a pessoa, o tema que ela quer escrever, o gênero que ela quer escrever, pode ser comédia, drama, infantil, infanto-juvenil, musical, pode ser o que ela quiser que seja, não é isso? A única ressalva mesmo é que ela tem que ser inédita, tem que ter mais de 16 anos e não pode ter sido publicada. Tá ok. Agora, como é que você falou que vocês já estão na 9ª turma, né? Qual que é o público-alvo? Qual é o perfil dessas pessoas que trabalham com vocês? São mais jovens, são mais velhos? É bastante heterogêneo. Claro que a nossa tendência, o senso comum, é pensar novos dramaturgos, é pensar em gente jovem, vamos dizer assim, não é isso? Foi por isso até que eu perguntei, imaginei uma turma de gente mais nova. Normalmente é isso que se pensa, mas invariavelmente, ou quase sempre, a nossa turma é bastante heterogênea. Nós temos pessoas de 20, 21 anos de idade, nós temos pessoas de 40, 50 anos, temos pessoas que já fazem teatro, ou como ator, atriz, ou como diretor, diretora, cenógrafo, cenógrafa, mas temos também gente das artes plásticas, temos jornalistas, temos professores de literatura e língua portuguesa. Então é um público bastante heterogêneo, assim, sabe? Bacana. É difícil traçar um perfil, assim, é sempre esse tipo de aluno, né? Entendi. E aí como é que é? A pessoa chega, envia o texto para vocês avaliam, como é que é o processo de seleção? Muito bem. A pessoa ela pode inscrever um texto ou no máximo 3 textos. Esses 3 textos eles têm que estar finalizados, né? O que a gente entende por finalizado é que não é que precisa ser uma historinha com começo, meio e fim. Pode ser uma história fragmentada, com tempos e espaços simultâneos, enfim, pode ser o que ela quiser que seja, né? Só que tem que ter finalizado, a gente entende o texto completo, né? Aquilo que o autor ou a autora imagina que sejam todas as cenas do texto dele, tá certo? Tem que ter de 15 a 20 laudas, ou 21.000 a 28.000 caracteres, e basicamente é isso. E aí depois que eles são selecionados, vocês fazem oficinas? Como é que é a parte da formação desses autores? Funciona, né? Então eles vão escrever esse texto passa primeiro por um crivo de pareceristas contratados pelo SESI British Council, né? Esses pareceristas dão pareceres favoráveis ou desfavoráveis a esses textos. A gente escolhe, eu e a Marici escolhemos de 30 a 35 pessoas entre
na média 150 textos que a gente recebe por ano, é mais ou menos essa média, a gente escolhe em torno de 30 a 35 pessoas para fazer entrevistas com a gente. Aí depois dessas 30 e 35 entrevistas, a gente seleciona 12 autores para passar o ano conosco. Esses 12 autores selecionados passam um período de 10 meses com a gente, normalmente de fevereiro a dezembro. Durante esse um ano, vamos dizer assim, nós temos reuniões semanais. Nessas reuniões semanais, que são sempre às terças-feiras, das 19 às 22 horas. Em São Paulo, né? Semanais, a gente discute... Oi? Em São Paulo, essas reuniões, né? O curso todo acontece em São Paulo. Lá no prédio da Fiesp, ali na Paulista, na Avenida Paulista 1313, não é? E aí essas reuniões semanais, a gente discute de tudo, desde política até filosofia, mas principalmente a gente discute teatro e as artes cênicas no geral e a dramaturgia em específico. Entendi. Então a gente lê textos de autores contemporâneos, lê textos de autores clássicos, textos de autores britânicos, né? Porque a parceria com o British Council, com o Conselho Britânico, possibilita esse intercâmbio com o mundo britânico, vamos dizer assim. Tanto é que a gente sempre faz evento todos os anos, procurando trazer diretores e dramaturgos escoceses, irlandeses, ingleses, britânicos, mas também latinos, europeus, alemães. Entendi, César. A gente já está quase terminando o nosso tempo, infelizmente, mas eu queria saber o seguinte, tem uma parte do projeto de vocês que é o Portas Abertas, né? Como é que funciona isso? É uma participação do público? Isso, exatamente, Karen. O Portas Abertas, normalmente ele acontece nessa etapa do ano, em setembro e outubro, e é uma oportunidade que o autor, os autores que estão com a gente têm de mostrar o texto dele ao público antes de entregar uma versão final, que é o combinado, né? E durante esse um ano a dramaturga passam conosco, eles têm que escrever um texto no período desses 10 meses, e entregar em dezembro um texto completo e fechado. E aí o Portas Abertas se dá aí 2 meses antes dessa entrega de um texto final, que é justamente para os autores ouvirem outras pessoas, amigos, parentes, críticas, comentários, sugestões, para poder ver se é isso mesmo que ele quer, se o que ele tá tentando com o texto ele está conseguindo atingir, ou se ele precisa mudar alguma coisa antes de entregar uma versão final. Entendi. E eu estava dando uma lidinha, que é importante lembrar que essa ideia de formação de autores teatrais começou no SESI São Paulo e deu muito certo e foi replicado para outros estados, é isso mesmo? Deu muito certo, nós temos no Paraná, lá em Curitiba, e também no Rio de Janeiro, já outros núcleos de dramaturgia vinculados ao SESI. E então é um projeto que deu muito certo e que funciona muito, porque a gente não tem, né? A gente não tem uma cadeira de dramaturgia, por exemplo, numa graduação de artes cênicas ou mesmo de letras, né? Entendi. Então realmente é uma coisa que falta. E aí o SESI, de alguma forma, como sempre, pioneiro nas coisas, conseguiu montar esse núcleo desde 2006, 2007, que foi quando começou a ideia do núcleo de dramaturgia. Entendi. E é gratuito. Vamos reforçar o período de inscrição para a gente terminar então, César? É de graça, né? Qual que é o período de inscrição? É de graça, o período de inscrição vai até 6 de novembro. Tá ótimo. E aí, é lá no SESI, qual que é o endereço que a gente procura mais informações? SESI São Paulo? Tem o endereço do site, é mais fácil, né, do que ter que ir lá até a Paulista, é o www.cesesp.org.br/dramaturgia. É /dramaturgia. A gente tem uma colinha aqui, o /cultura, será que leva para lá também, o /cultura? cesessaopaulo.org.br. Aí a pessoa vai ter que... Aí acho que a pessoa vai ter que achar o link de dramaturgia, né? Tá ótimo. Beleza, César, muito obrigada pela sua participação com a gente, viu? Todo mundo está convidado a participar aí desse projeto gratuito. Parabéns. Obrigado, Karen. Obrigado a todo o pessoal de apoio da Futura, a Luana, a Scarlett. Muito obrigado, gente. Obrigado ao SESI e ao British Council também. E venham com a gente, venham escrever para teatro. Tá ótimo. Olha só para reforçar o endereço, cesesp.org.br/dramaturgia. Facilmente você vai chegar lá, viu? Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima!